Om Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagini Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro O Yoga do Amor, que são comentários do James Schwartz em cima dos sutras não devocionais de Narada. Inicialmente, a gente viu que realmente esses sutras devocionais eles estão colocando Narada como um buscador interessado na não dualidade. Ele é um devoto dual consumado, ele procurou orientação adequada e agora ele está com sutras explicando o que seria uma relação, o que seria uma relação que tem aspectos duais, mas que, na verdade, se caracteriza pela realidade não dual, né? Então, a gente parou aqui no verso 27. A gente estava aqui na glória da mais alta devoção, né? Então, ele, passando rápido pelos versos, o verso 25, a devoção do Advaita, a não dual, é superior ao Karma Yoga e ao Gnana Yoga. Depois ele foi para, afinal, o amor não dual é fruto de todos os nossos esforços. Ou seja, o campo te ajuda se você fizer por onde, se você souber o que fazer. Então, é por isso que é importante ter uma boa noção do campo dármico, como ele trabalha, e ter uma boa noção do campo dármico é fundamentalmente saber como o seu corpo sutil trabalha, né? Que é a parte do campo dármico que a gente pode interagir de modo a modificar a composição dele ao longo do tempo, né? Se isso é atuado de um modo bem interessante, né, com bastante devoção e conhecimento, as coisas acabam tomando seu rumo e acontecendo, né, para cada um de cada jeito. Então, no final das contas, gente, o que o Narada está querendo dizer aqui, e que está subjacente a tudo isso, é que a gente pode olhar a devoção, né, a construção da devoção, como uma ciência espiritual. Isso pode parecer uma coisa muito surpreendente para as pessoas, e o que não é surpreendente no Vedanta, né? Que é o mais antigo desses conhecimentos, porque está baseado nos Upanishads, deu origem a todos eles e tem essas pérolas que a gente só vai encontrando quando a gente vai se aprofundando. Então, no fundo, esses sutras de Narada, eles são uma espécie de psicologia da sublimação, digamos assim, né? De todas as suas flutuações em devoção, até que isso culmine numa devoção não dual, oriunda dos seus esforços, né, de construir essa devoção, e juntamente com ela, a gente sabe que nunca isso pode ser separado, a autoinvestigação, que é saber, afinal de contas, qual é a sua natureza mais íntima, mais profunda. E agora a gente chega no verso 27. Vamos primeiro ler isso aqui tudo, né? Olhar com cuidado esses parágrafos todos e ver como é que o James está lidando com essa frase. Narada diz, abre aspas, além disso, né, além de dizer que a devoção não dual ela é fruto do seu esforço, além disso, o Lorde Ishvara, Deus, não gosta de orgulho e está satisfeito com os humildes. Bem, na superfície, uma pessoa orgulhosa parece ter a si mesma em alta conta, mas o orgulho é sempre uma compensação por um sentimento oculto de autoaversão. Sempre aquela dobradinha, né? Você está num ponto na dualidade, você está num ponto do extremo e automaticamente ele está compensando o outro. É só procurar que vai encontrar. Dizer que o Lorde não gosta de orgulho parece implicar que o Lorde é uma pessoa
já que as pessoas são um pouco mais do que os seus gostos e aversões. Mas o Lorde não é uma pessoa, evidentemente, né? O verso significa que há uma parte consciente do ser de uma pessoa, Ishvara, que está oculta da mente consciente, mas, no entanto, exerce nessa pessoa impactos de várias formas, sejam eles sutis ou não tão sutis. Recentemente, um famoso guru não dual foi forçado a abandonar seu gurudom, né? É o local onde se ensina, onde o guru passa o ensinamento para os seus discípulos. Foi obrigado a abandonar toda essa estrutura por causa de orgulho em sua iluminação. E, ironicamente, o seu falso senso de retidão moral levou-o a abusar dos seus devotos. Se ele não refletisse absolutamente nada acerca disso, provavelmente ele iria justificar o abuso com a ideia de que o fim, que é a bem-aventurança da iluminação, justificaria os meios. Olha, veja o que ele escreveu. Se ele não refletisse absolutamente nada acerca disso. Mas esse caso aqui, esse indivíduo, ele refletiu, e ele foi obrigado a tomar uma outra posição, porque ele reconheceu que o protesto dos discípulos dele estava correto, e realmente ele estava abusando dos discípulos. Né? Ele estava abusando em termos de poder, né? Não eram abusações físicas, sexuais, eram abusos morais, de controle. Se ele não refletisse absolutamente nada acerca disso, mas ele refletiu, provavelmente o que ele faria? Ele faria um movimento egóico típico, ele vai justificar o avanço errôneo dele. Como ele faz? Ele vai justificar pelo fim. Bom, se vocês querem a bem-aventurança, então essa exposição do ego de vocês, para que vocês vejam como, no fundo, vocês não passam de egos ridículos, é uma coisa justificável. Essa atitude ela é comum e ela tem que ser olhada com muita cautela e a gente tem que procurar se afastar de ambientes onde ocorre isso, porque esses ambientes acabam se tornando completamente inapropriados para a autoinvestigação, uma vez que, além de não serem éticos, eles acabam criando o quê? Eles acabam criando mais um conflito na mente da pessoa, em vez de ajudar a solução desse conflito. Esse exemplo não apenas fala de uma noção errônea sobre a iluminação. Olha que interessante. Que noção é essa? É muito comum também. A de que outra pessoa, ou guru, possa disciplinar você para a sua libertação. Não é uma outra pessoa. Você vai ter que ver a necessidade disso e a conveniência, e isso como sendo o único caminho viável. Você tem que ver isso por você mesmo. É claro que o guru ele pode lhe dar, né, uns apontamentos, ele pode te incentivar, mas ele sabe que tudo isso depende totalmente de você. Né? Mas isso mostra que alguma parte do ser agirá contra você, se você violar a lei número 1, que é a não violência. Então, depois de uma série de abusos, acabou acontecendo uma contra-reação. Retirando aí esses aspectos da qualidade dos atos, é a mesma coisa lá de cima, né? Quando você está num ponto desses extremos da dualidade, automaticamente o outro está sendo alimentado, né? Vai crescendo e uma hora, naturalmente, ele eclode. Né? Então, essas reações ocorrem naturalmente em decorrência da sobrecarga num ponto, né, dessa tensão no campo dármico. É por isso que o Buda dizia que você deve ir pelo meio. Quando você vai pelo meio, você cria tensões muito pequenas entre os opostos. Você está sempre relevando. Isso é uma mente imparcial, é um valor muito importante chamado equanimidade. Quando você compreende que tomar posição em opostos não é real. Isso não tem validade nem mesmo no campo dármico, que é um campo ilusório, né? Na medida em que a gente se enxerga como algo ilusório. Depois não, depois ele vira um instrumento formidável. Então, sempre tem que ter cuidado com essas oscilações. Se você começa a cutucar muito um ponto, naturalmente, pela mecânica, o outro ponto oposto ele vai se desenvolvendo com o tempo e, mais cedo ou mais tarde, ele pode deflagrar no que a gente chamaria de uma reação. Ou, no caso, já de ser uma reação que fica radical, ela vai gerar contra-reações ao longo do tempo. Né?
Então, uma pessoa humilde é uma pessoa satisfeita. Ela sabe que, através dos resultados de suas ações, Ishvara cuidará para que as pessoas narcisistas levem um corretivo e, consequentemente, ela mantém sua humildade. Né? Um verso maravilhoso do musical Messias de Handel diz que o Lorde ele aplaina os terrenos mais acidentados, né? Ele apara as arestas. Né? Então, todos esses excessos perpetrados pelo vínculo com os gunas, especialmente os gunas de tamas e rajas, eles acabam sendo lapidados, né? Eles acabam sendo, essas arestas vão sendo arredondadas pelas leis kármicas, elas vão arredondando a personalidade da pessoa, vão tirando a aspereza, a capacidade de cortar e ferir das personalidades. Né? Muitas vezes isso ocorre através de lições bastante desagradáveis. No seu devido tempo, até as montanhas mais robustas serão reduzidas a planícies. Bem, tem um comentário aqui interessante, que é o modo como algumas escrituras se referem a Ishvara, né? O Lorde não gosta de orgulho. Evidentemente, é como James colocou aqui, o Lorde não é uma pessoa, então não cabe a ele gostar ou não, ele simplesmente não gosta e nem desgosta. Né? É uma estrutura de suprema inteligência, bem-aventurada, sabe totalmente de si, onisciente, onipotente, onipresente, e não exerce gostos como nós pensamos. No entanto, o orgulho ele é uma emoção decorrente desse vínculo, né, com as vasanas, né, essas vasanas que nos são favoráveis, como rajas e tamas, e esse vínculo ele cria em você um ambiente que nunca é favorável para você, mesmo que você seja um sansari. Porque o seu desenho é um desenho feito por Ishvara, então é um desenho que, no seu bom funcionamento, ele funciona muito bem com o campo dármico. E o orgulho no campo dármico, ele é um desastre, porque o orgulho faz com que a pessoa diga para ela mesma que ela está numa posição de entendimento e de qualidade muito acima do que ela apresenta na verdade. Em última instância, é um modo de afirmação egóica. E como todo modo de afirmação egóica, ele está ocultando alguma deficiência. Sempre que você falar de uma personalidade muito egóica, o componente principal que tem que ser buscado aí é medo. Né? Então, o medo pode gerar, inclusive, personalidades extremamente violentas. Então, em última instância, toda a polaridade que a gente tem no campo dármico em última instância, entre medo e amor, entre medo e plenitude. É sempre assim. Só que a plenitude e o amor não têm opostos. É por isso que o medo pode ser resolvido na plenitude e no amor. Então, eu só comento isso para as pessoas sempre repararem que a linguagem, inevitavelmente, ela leva a uma antropomorfização de Ishvara. Então, muito embora a linguagem trabalhe assim, você tem o conhecimento de que isso tem que ser olhado através dos seus significados implícitos, aqueles significados que escondem a verdadeira verdade em cima de uma afirmação dessa, que é uma afirmação reta. Né? Parece até uma afirmação de alguns livros religiosos bastante duais e que impregnam Deus com características de um ego, né? como se Deus fosse um grande egão. Né? Não é assim. Né? Isso é um modo de falar para o Jiva, porque todo conhecimento do Vedanta ele é voltado para o Jiva, e só para o Jiva. Ele serve ao Jiva, porque é o Jiva que apresenta essa impressão ilusória de que ele está limitado. Né? Só ele apresenta isso. Então, toda a instrução é para o Jiva. Aquela velha pergunta: quem é que se liberta? Quem se liberta é aquele que acha que está preso. Então, aquele que vai passar pela liberação ilusória é aquele que está achando que está preso ilusoriamente. Né? Esse é o resumo dessa história. Né? Ele fala aqui, né? Ishvara, o campo dármico, não apenas corrigirá seu estilo de vida se você for orgulhoso. Seja você um aspirante a moksha, ou seja você um sansari, como também o fará sofrer pelas suas transgressões.
fazer reiteradamente o que é errado é tremendamente enervante, porque você é forçado a reprimir o seu verdadeiro ser. Repare que a gente tem um desenho básico e ele vai ficar sendo violentado através dessas infrações, que nunca vai quebrar as regras, porque, no fundo, você não tem nada a ganhar com isso. Você é ser. A sua expressão básica é Dharma. Então, o que você vai ganhar atuando contra você? Só através de uma ilusão completa, através de um engano, é que isso pode ocorrer. Sabendo do engano, continuar atuando desfavoravelmente, né, alimentando esse engano, vai acabar lhe gerando uma série de reações cada vez maiores do próprio campo dármico. Reações automáticas, não é um julgamento, é uma reação automática, não há julgamento. Além disso, manter a ilusão de que você está certo, quando na verdade você está absolutamente errado, é completamente debilitante. Debilitante para quem? Para o Jiva, que está iludido por uma coisa dessa. Mas ainda, a autodepreciação que as suas violações produzem precisa ser projetada nos outros, porque contradiz sua própria boa opinião de si mesmo. Assim, ainda que você possa ser temido ou respeitado por alguns dos seus dons, você será incapaz de amar de verdade e nunca é realmente amado, porque você é uma pessoa irada e implacável, você é temido, é outra coisa, né? Então, o que acontece? Toda essa digressão do James, ele está falando aqui, para que a pessoa compreenda, né? É aquela coisa que a gente viu aqui em cima. O guru, ele não vai disciplinar você, né? Quem vai mostrar para você a necessidade de uma disciplina de acordo com a sua natureza é o próprio campo dármico. E você que vai ter que entender isso. Então, tudo o que o James está dizendo aqui é para que você compreenda a importância de cultivar um valor como humildade. E você colocar em dúvida toda hora que você sente algum orgulho. Na verdade, é interessante você generalizar e ver que qualquer tomada de posição de orgulho, ela está apenas escondendo um medo seu. Então, olha que pista interessante. Se você se sente orgulhoso de algo, é porque tem um medo escondendo. Então, você pode ir atrás desse medo para poder investigá-lo adequadamente, né? Quem sabe aparece uma coisa que nunca foi vista com clareza anteriormente. Todo mundo que investiga acaba reparando isso, que aparecem vássanas, né? Às vezes meio que escondidas, subliminares, na investigação elas ficam mais claras. Então, o orgulho ele é sempre um bom rastro, né? É claro que você não vai se sentir orgulhoso de ser humilde, né? Que é uma coisa que a gente vê muita gente fazendo. Esse é o truque do truque. Né? O indivíduo ele sente um orgulho enorme, né, de ser uma pessoa humilde. Não, né? A gente tem que saber generalizar e ver que isso é simplesmente orgulho, né? A humildade aí está sendo meramente uma fachada, né? Realmente, eu sou um grande submisso, né? Eu me rendo ao Senhor sempre. Em geral, a pessoa que fica assim, ela quer que os outros saibam disso, né? Que isso fique claro para todos. É que nem aqueles devotos, né? Que muitas vezes são chamados a atenção na escritura, que fazem penitências para que todos vejam, né? Olha como ele está fazendo penitências, né? Então, no fundo, esse devoto é um devoto orgulhoso. É orgulhoso na sua miséria, como qualquer orgulho, né? A miséria dele é querer se mostrar para os outros, né? Então, tudo isso aqui é para a pessoa perceber como é que é inútil o orgulho. E outra, uma coisa que não está escrita aqui, mas é que você não precisa realmente combater o orgulho, você precisa substituí-lo por humildade, que é outra coisa, né? Toda vez que você tenta brigar com essas vássanas, elas tendem a crescer. Quando você traz o conhecimento, a devoção, elas atenuam. Então você imediatamente começa a substituir pelo oposto. Ou seja, é para não se deter no conteúdo das coisas. Orgulho é orgulho, seja lá que posição você esteja e seja lá qual é o motivo pelo qual você está orgulhoso. Esse é o bacana dessas generalizações e do Vedanta, quando ele trabalha o funcionamento básico das coisas,
sem ter que entrar nas nuances inerentes às idiosincrasias de cada pessoa, né? Bom, falado isso, alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Né? A gente pode baixar o pau no orgulho, mas não de modo orgulhoso, né? Vamos ver os problemas dele pelo fato de ser orgulho. O orgulho é um problema porque ele é contra o seu desenho, só isso. Se Ishvara desenhasse você para ser um cara orgulhoso, você viveria no campo dharma, onde o orgulho seria fantástico. Mas não é o caso. Todo mundo que é orgulhoso sabe que o orgulho é um problema. Quem começa a refletir sobre si mesmo, começa a ver que o orgulho acaba lhe trazendo um monte de problemas. Até criminosos orgulhosos sabem que o orgulho é um problema gravíssimo. O criminoso orgulhoso, ele sabe que, graças ao orgulho, ele vai acabar deixando muita pista para ser capturado em algum momento, né? Ou até mesmo ser morto. Então, é para a gente entender isso. Essas vássanas existem, elas tomam esse formato, e a gente tem que compreender de um modo generalizante, impessoal, isso aqui atinge todos, a gente tem que entender em que medida isso atrapalha e por que não é sábio alimentá-las, né? Bom, se você perguntasse a Deus de qual devoto ele mais gosta, ele diria. Aí aqui vai citar o capítulo 7 do Gita, né? Os versos 16 até o 18. Então ele fala assim: 4 tipos de pessoas virtuosas, tá? Lembra da virtude como um bem que se procura no mundo? Né? Você procura a segurança, você procura o bem-estar físico, o bem-estar mental, você procura satisfazer os seus desejos materiais e você procura virtude, né? Desejo, segurança e virtude. Então, o que Krishna está dizendo aqui é que as pessoas que se rendem a ele são pessoas que estão buscando virtude, que são virtuosos mesmo, que já alcançaram esse bem material, né? É um bem material. É claro que ele aparece como uma representação em planos sutis mentais, mas ele é um bem material, né? Então, quem são essas pessoas virtuosas, né? Os angustiados, né? Porque estão angustiados com os conflitos da vida, com a incapacidade de resolvê-los de um modo justo, né? Por isso são virtuosos, senão não estariam angustiados com isso. Os materialistas espirituais, aqueles que buscam o consolo, né? a redenção nos universos sutis, e os que buscam o conhecimento, né? E os sábios. Os sábios são aqueles que já realizaram o conhecimento. E aquele que busca o conhecimento já não está mais interessado nas nuances espirituais. Ele já se convenceu de que ele vai ter que lidar com a vida dele como ela se apresenta. Aquele que é firme na não dualidade, o sábio é superior aos outros, porque ele não tem conflito. Os outros são certamente nobres, tá? Ele não está desmerecendo os outros. Levando em conta Nietzsche, os virtuosos são nobres, mas o sábio que investigou com firmeza mental percebeu a não diferença entre ele e eu, ele e mim. Ele sou eu e eu sou ele. É a redução final, só há um ser. O sábio, né, que é aquele que tem o conhecimento não dual, conseguiu reduzir por revelação e por causa dos seus próprios esforços, essa é a verdade, conseguiu reduzir tudo à consciência que permeia tudo, e conseguiu reduzir todos os objetos a essa consciência. A gente pode chamar de existência, ser. Né? Então, o sábio, o não dual, ele é estável. Né? Ele é estável porque ele não está vinculado à mítia. Os outros virtuosos flutuam porque eles estão ainda baseados no conhecimento dual. O sábio é aquele que passou desse conhecimento dual e realizou a sua natureza como ser. O mesmo ser de Ishvara. O mesmo ser, existência, dessa tela de computador que vocês estão vendo na frente. O mesmo ser, existência, desse monte de bytes, né, que estão fazendo com que os pixels brilhem.
né? É tudo consciência, aparecendo num sem número de formas. O sábio sabe disso. Ele sabe que tudo isso é ser, tudo isso é existência. Para as pessoas que têm dificuldade de olhar pixels e ver consciência, puxa pela existência em si, porque a gente sabe que só há uma existência, né? Só há uma consciência, existência é igual a consciência. Como é que eu vejo isso? Você vê por você mesmo, né? Eu não consigo negar que eu exista, porque para eu negar que eu exista, eu tenho que primeiro estar existindo e saber que estou existindo. Pronto, sem resolver essa equação, você acaba sabendo que existência é igual a consciência. O que é a investigação? Sempre tendo como pano de fundo a devoção vai mostrar para você é que esse ser existência que você é o mesmo ser existência de qualquer lugar do planeta, do mundo, do universo, das galáxias. É quando vem aquela verdade, Atma é igual a Paramatma, você é aquilo, você é isso, né? Então, o sábio é aquele que percebeu isso. Não há diferença entre ele, sábio, e eu, Ishvara. Ele sou eu e eu sou ele. A mesma coisa. O sábio, então, ele reduziu, ele conseguiu fazer essa redução e aí ele eliminou qualquer diferença que ele vê no mundo. Em última instância, gente, o sábio compreende que ele não está vendo uma dualidade. Embora o sistema de referência dele, que é o corpo sutil associado ao corpo físico, trabalhe na dualidade, trabalha compreendendo a dualidade. Mas o sábio sabe que aquilo é um efeito do sistema operacional, corpo sutil. Ele conhece isso, ele teve isso como uma verdade tremenda que perpetrou por ele, nunca mais vai embora. Nunca mais vai embora. Então, por pior que seja a dificuldade que ele está passando, ele vê tudo aquilo como ser, né? Essa é a diferença do sábio. O que a gente está dizendo aqui? Que é o conhecimento que liberta, né? Muito embora qualquer que seja a experiência, esse conhecimento não é tocado pela experiência, ele não é afetado pela experiência. Ele sou eu e eu sou ele. Esse é o que apareceria aqui, né, como o mais querido, entre aspas, do Senhor. E no final do 12º capítulo, Krishna descreve o esplendor de tal sábio. Esse meu devoto, cuja mente e intelecto estão fixados em mim, sempre contente, tranquilo, autocontrolado e que tem de mim um conhecimento claro, me é muito querido. Que tem de mim um conhecimento claro, né? Atma é igual a Paramatma. Eu sou Deus. É isso que esse sábio sabe. Só há Deus. Tudo é Deus. É isso que o sábio sabe. Vamos ver aqui, então. Tá. Então, o Henrique ele colocou um comentário aqui. Deixa eu ver o que ele falou. O que surge a cada batalha ganha ou cada morte do eu é um empoderamento que traz um sentimento de humildade e gratidão a Ishvara. É como o Henrique está expressando isso, né? Que é o rompimento dele com as vacinas vinculativas dele. É por isso que ele está dizendo, né? Que depois que essas vacinas vão ser enfraquecidas, vem esse sentimento de gratidão, né? Esse empoderamento é o empoderamento da verdade. Quando a coisa é bem feita, sempre vem um sentimento de humildade, porque o devoto nota claramente que ele não teria como fazer isso. Ele está funcionando de acordo com o campo dármico, né? E está devidamente instruído em direção a moksha. Então, se a coisa é bem feita e a compreensão está boa, realmente esses sentimentos de humildade e devoção eles vão aparecendo espontaneamente. Ô, Ale, Opa, tudo bom? tudo. Não, é que você tocou nesse negócio de orgulho, né? E eu É, fiquei, na verdade, a palavra que veio, né, é empoderamento, né? Que parece, né, um orgulho, mas não é orgulho, é um empoderamento que te dá, né? Mas é difícil, é difícil de é, explicar. O empoderamento é algo que te impulsiona, né?
Quando É, você vê... é uma confiança. Exatamente, aí você falou É uma certo. confiança Essa em era a palavra. Deus e uma Essa era a confiança palavra. em você como personalidade, sabendo-se em relação a Deus. Exatamente. Eu acho que É uma isso confiança. é uma confiança, né, que você, mas é uma confiança, é exatamente isso, que você, que te leva a naturalmente a uma gratidão, né, por Uhum, todo o que está acontecendo, por todo o que aconteceu, uhum. por todo o sofrimento que você passa, que a gente passa, né? Aí Isso, você entende a dimensão disso, você entende tudo, e aí isso é um empoderamento, uma confiança, né? Que, isso. né, para diferenciar, né, esse negócio do orgulho, né? É Uhum. basicamente isso, né, querido? É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é um efeito bem comum quando a coisa vai funcionando bem. Fica claro no Jiva as duas ordens de realidade que aparecem aqui no Vedanta e que são muito úteis para ele. A primeira é a plenitude que ele é, onde ele entende que ele é Deus. A outra, na ordem relativa, ele compreende profundamente o papel dele no campo dármico e ele entende a preponderância do campo dármico. Ou seja, ele passa a contar com Deus, sendo Deus o centro do campo dármico. É claro que, se isso ocorre naturalmente em decorrência de uma investigação sincera, é claro que o indivíduo fica feliz, né? É claro que ele fica contente. É claro que, quando ele vê essa clareza aparecendo, as diferenças de dotação que tem o Jiva Ishvara, né? É claro que ele fica contente, ele sente uma profunda reverência e gratidão, porque ele vê que, na verdade, é o campo dharma que foi atuando com ele até ele chegar ao ponto que ele está, né? Então ele percebe as atribuições do Jiva e as atribuições de Ishvara, que claramente tem essas diferenças que a gente consegue ver, né? E ele entende que Ishvara inclui ele, né? Só que ele é uma unidade que está interessada no autoconhecimento, está interessado em cada vez expressar de um modo mais claro esse conhecimento de que entre ele e Ishvara, em última instância, não tem diferença, né? Essa diferença é dada aparentemente pelos meios refletores no universo manifesto, né? Ishvara trabalha tendo como meio refletor Maya e o Jiva trabalha tendo como meio refletor o corpo sutil. Então, Ishvara sabe de Maya, né? E o corpo sutil do Jiva pode ser treinado, pode ser educado, pode ser elucidado, de modo que ele consiga, trabalhando no que lhe cabe, romper os grilhões de Maya, né? Não tem almoço grátis, nada vem de graça. Não tem jeito, né? A pessoa tem que estar atenta, tem que ver bem o que ela quer, e essa autoconfiança, que no fundo é uma confiança no campo dármico. Você confia em Deus, porque você acaba vendo que tudo o que chegou em você acabou somando, acabou acumulando, acabou contando para esse momento. E é tudo mesmo. Então, naturalmente, a gente reconhece a tremenda sabedoria do campo dármico. Essa que é a verdade, né? E a gente reconhece a nossa tremenda sabedoria em reconhecer a sabedoria do campo dármico. Você vê uma troca de sabedorias. Isso deixa naturalmente o Jiva humilde. Não de um modo depreciativo, mas é uma visão correta dessa proporção adequada de contextos, de forças, né, entre ele e Ishvara. Até o ponto onde não dá mais para dizer que tem o Jiva e Ishvara, né? Você vê Ishvara, e depois de um certo ponto você só vê ser. Então é claro que vem uma gratidão profunda mesmo, e isso dá uma autoconfiança. Não é uma autoconfiança egóica, porque essa autoconfiança, ela sabe que os resultados das ações não cabem ao Jiva. Em última instância, ela sabe até que o Jiva não é um agente usufrutador como ela pensava. Ela até sabe disso. Então, ela começa a largar esses vínculos com muito mais facilidade, de modos que ela nem sabe. Quando ela vê, um vínculo caiu. É impressionante, a coisa vai caindo, né? Então, alguém quer fazer algum comentário a mais? Esse comentário do Henrique foi muito bom.
tá? Alex. Refletir com clareza. Oi, Pedro, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom. Estava um tempo meio sumido aqui, que eu tive que vir para Belo Horizonte, aí eu estou com alguns compromissos aqui com filhos, estou tendo que atender algumas coisas aqui. Eu assisti às aulas gravadas, mas eu gosto bem mais de estar aqui presente. Né, que a aula gravada, às vezes, dá uma vontade de comentar e não tem como, né? A vantagem, né, da aula ao vivo é essa, que você pode tirar alguma dúvida ao vivo, né, na hora. Pois é, eu estou querendo só colocar assim que você foi no início falou sobre orgulho, né? E às vezes eu vejo assim como o orgulho às vezes funciona, assim quando a gente se pega assim, eu mesmo já estou falando por mim, né? Que eu já passei muito assim por esse negócio, às vezes a gente tem mania de perfeição, sabe? Então é uma coisa que às vezes não tem necessidade, uma coisa que às vezes uma coisa fica muito mais pesada do que precisava, né? Porque a gente sabe que a perfeição é o próprio Ishvara, né? Pela visão, e às vezes o ego fica querendo essa mania de perfeição. Então, é uma face do orgulho. Então, eu acho que quando a gente... É bom, eu acho, quando a gente consegue, assim, por exemplo... Às vezes é rir mesmo de alguma besteira que a gente faz. Claro que a gente sempre procura fazer o certo, né? Procura conhecer o Dharma, procura fazer o correto, mas também não se levar tão a sério assim, às vezes. Ser capaz de rir de si próprio, às vezes, ser mais leve. Às vezes fez uma besteira, falou, não assim, nada assim que ofenda alguém, nada disso, mas às vezes a gente, essa mania de perfeição, às vezes torna um caminho mais pesado do que precisa. Né? Então, eu acho que nesse caso é que o orgulho, a gente ser mais leve, saber que o ego é imperfeito, que a mente é dual mesmo. Então, quando o Vedanta mostrando isso, pelo menos para mim está funcionando assim. Fica mais leve, né? Porque a gente querer que a mente seja perfeita, querer que o ego seja perfeito, então são coisas que não tem solução, né? Não tem solução. Tem solução. Então, se a gente vê essa natureza assim, vamos dizer assim, imperfeita mesmo do ego, da mente, como instrumentos mesmo. Eles são instrumentos que a gente deve procurar usar da melhor forma possível, mas conhecendo a natureza imperfeita deles e a perfeição de Ishvara, né? Então, isso e o amor com a devoção, aí fica melhor, eu acho, assim, uma forma da gente superar o orgulho também, não se levar tão a sério. Isso. Quando a gente começa a rir de nós mesmos, é porque a gente está desenvolvendo um juízo crítico saudável de nós mesmos, né? A coisa automaticamente fica leve mesmo. O ego, no fundo, ele é um reflexo da ilimitação que somos. Só que ele faz isso através de um monte de projeções enganosas. O grande sonho do ego é ser Ishvara. Essa que é a verdade. Todo ser humano mortal ele quer ser Deus, cara. Isso aí, olha, isso aí está cheio na história da humanidade, desde esses conquistadores, né, até grandes políticos, sempre tem esse desvio inerente ao sistema, né, que traduz até a própria grandeza, né, do ser. Só que ele se projeta desse modo meio maluquinho mesmo, né? É o sonho de todo ego é ser Ishvara, isso aí não tem a menor dúvida. Por isso que se diz, né, que o ego é um usurpador, né? Eu acho uma linguagem muito pesada. O ego ele é insano. Quando ele não está, ele é doido mesmo, é maluquinho. Quando ele não está adequadamente estudado, avaliado, ele que deveria ser a sua marca registrada, né, pessoalizada na socialização, no campo dármico, que você perfazeria uma entidade, né, mas sem a impressão de ser separada. O que o ego ele acaba gerando? Ele acaba gerando a impressão de que essa entidade é separada. Então, é claro que, subrepticiamente, ele vai trazer um monte de tentativas de exercer poder, né? E aí ele se inspira em Deus, até mesmo negando Deus. Existe coisa mais egóica do que a negação de Deus? Só o ego consegue negar Deus, né? Então, a gente tem que levar isso em conta.
O ego, ele é assim, né? As pessoas brigam muito com o ego. E você falou uma coisa muito interessante. A coisa é para ser o mais leve possível. Você vai andar com o seu cachorro na coleira na rua, mas você não vai viver chutando ele, não é mesmo? Não faz sentido. A hora que ele está andando legal na coleira, por que você vai ficar brigando com ele, né? Ninguém anda com o cachorro na rua na coleira dando pontapé no cachorro. Não faz sentido, né? Então, a questão do ego é que ele seja devidamente contido, né? Ele precisa ter as arestas dele aparadas. O Karma Yoga ele é um excelente aparador de aresta egóica. E o Gnana Yoga ele mostra que o ego ele é realmente uma entidade aparente. É como você disse, né? Também as pessoas ficam brigando com o ego, e brigar com o ego também é outro deleite do ego, né? Então, o ego tem dois deleites. Primeiro, brigar com o ego, e o outro, querer ser Deus. Sempre que você vê uma coisa dessa, tem o ego ali, né, com o tridente dele espetando ali, desavisadamente, a consciência associada com essa manifestação, né? É as duas chaves do ego. Quem fala mal de ego é ego, né? O ego adora superar o ego adora enforcar o ego adora se livrar do ego, o ego adora jogar o ego no abismo, precipitar o ego no inferno, né? Mas a gente sabe que nós somos ser e a gente consegue olhar isso de uma outra forma. E como você disse, a devoção ela é fundamental. A devoção vai ficar muito clara quando toda essa devoção, que eu chamo de devoção espalhada, né, tocando vários objetos, ela começa a ser organizada pelo conhecimento e fica uma devoção voltada ao Senhor do campo, né? É um grande passo que ocorre, porque devoto nós somos, né? Você está ouvindo os encontros e lá a gente demonstra que nós somos devoção por natureza. O próprio fato da gente agarrar no objeto com essa intensidade e dar tanta cor nele, tanta pincelada, pintar ele de tanta forma, mostra que realmente nós somos devotos mesmo, né? Só que a gente agarra os objetos. Então, quando as emoções vão sendo cada vez mais balanceadas, a gente vai entendendo o mecanismo do corpo sutil, naturalmente essa devoção começa a ir para o local certo. É por isso que se diz que a devoção a Deus é um bom remédio contra as flutuações emocionais. Porque as flutuações emocionais nada mais são do que essa devoção mal usada, quicando de objeto em objeto, né? Obtendo alguma coisa ali, perdendo ali, depois vai para outro, né? Então, esse componente devocional que você falou aí, ele é fundamental mesmo. Muito bom. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Essa conversa é muito interessante, né? Porque a gente não está aqui para brigar com nada, né, gente? O Vedanta não briga com nada. O Vedanta só bota as coisas no lugar, só isso. Como? Através da compreensão. O Vedanta é tão sensacional que, pela compreensão, ele faz você entender que você é, por natureza, um devoto. E, finalmente, ele vai fazer você entender que você é um devoto de você mesmo. Não é? Então, o Vedanta não briga. É aquilo que está escrito um pouco mais acima, no comentário do James, né? Não há ninguém que possa disciplinar você, exceto você mesmo. Então, você disciplina por compreensão. Será que isso a gente chamaria de uma disciplina, né? A disciplina, no nosso uso, né, dessa palavra, sempre traz uma ideia de algo imposto, né? O Vedanta não trabalha assim, né? Através da compreensão e do exercício disso na sua prática, ele mostra que é assim, pura e simplesmente. É muito bom mesmo. Muito bom ouvir esses comentários aí, que eles mostram que são bons investigadores. E por trás de todo bom investigador tem uma compreensão de devoção, né? É fundamental isso. Bom, resumo. É aquele ponto final, né? Você se ama completamente quando você sabe quem você é. Ser. Simples assim. E qual o problema com o ego? Nenhum. Você ama ele também. Você ama quem você é e essas aparentes partes. Você ama tanto o ego que você realmente faz o melhor possível junto com o ego e através dele para que ele melhore a si mesmo, né?
A devoção não dual é a mais elevada conquista humana. Um estado, entre aspas, sem desejos, não é um estado. Por isso que ele botou entre aspas. É sem esforço. Você não precisa se esforçar para saber que você é ser. Que não requer manutenção, porque não vai embora. É um conhecimento inabalável. Porque é simplesmente um conhecimento firme e sempre presente da sua plenitude. É o resultado do Boni Nidhyasana, é isso aqui. É um conhecimento firme e sempre presente. Sempre presente aonde? Sempre presente aonde as coisas não conseguem ficar sempre presentes, em Nitya. Mas em Nitya, a única coisa presente é esse conhecimento. As coisas constantes em Nitya. Ele não, né? Então, o devoto não dual, ele consegue se situar muito bem nisso tudo. Né? Sempre um conhecimento. Lembrem de Jesus. Conheceis a verdade vos libertará. A atenção de um devoto sofredor está dividida entre seus problemas e o ser, porque o devoto sofredor ele é um devoto dual. A devoção materialista está dividida entre os objetos desejados e o ser. Até mesmo o devoto inquiridor está preocupado com a data de término da sua auto-ignorância. Essa frase é ótima. Todos eles querem sair do mundo, porque não veem o mundo como ser. Tá? Eu vou voltar essa frase aqui. Tá? Todos eles querem sair do mundo, porque não veem o mundo como ser. A descoberta da plenitude inata, isso é uma revelação, tá? Isso cai isso na cabeça de uma pessoa. É que nem quando você tem uma grande ideia, é que nem quando você percebe a verdade e a viabilidade de um relacionamento, é quando você compreende o que está por trás de uma situação boa ou uma situação conflituosa, é que nem quando o músico tem uma inspiração para fazer uma música, um poeta, um matemático, uma pessoa que saca que aquela vida dela está, na verdade, está se mostrando de outra forma, né? Isso são revelações. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a revelações, naturalmente. Né? O que nos facilita qualquer revelação é o modo como preparamos o corpo sutil. No caso, por exemplo, de Thomas Alva Edison, que era um baita do inventor, o modo como ele calibrava o corpo sutil dele era refletindo em cima dos problemas de física que se apresentavam. Einstein era a mesma coisa. Né? Beethoven, Mozart, todos eles tinham uma estrutura tal de corpo sutil que permitia receber essas revelações. Né? A Bach, por exemplo, a esposa dele, né? A Bach tinha filho à beça, né? Mas de madrugada ele ia lá e ia tocar o piano dele. Era muito comum a esposa dele, né? Ela dizia que ela abria a porta devagarinho, que ela não queria perturbar ela. Ela viu o marido dela em êxtase, tocando piano, em lágrimas. Então, o que estava acontecendo ali? Ele estava tendo revelações, ele estava ouvindo as músicas, elas estavam chegando para ele. E o conhecimento não dual, o autoconhecimento, ele chega assim também, uma hora fica claro, fica óbvio. Tá? Essa descoberta da plenitude inata, que é uma bênção, e que é uma bênção que trabalha da mesma forma que as inúmeras bênçãos que a gente lida na vida, que são essas revelações, e sempre presente, subtrai as motivações do devoto não dual. Ou seja, a descoberta da plenitude não inata mostra para o devoto não dual, para aquele que tem autoconhecimento, que ele não precisa mais ficar correndo atrás de nada, que essas são as motivações. Né? A motivação do devoto dual, ou do inquiridor, em direção a moksha, é realmente moksha. Quando isso fica claro, essas motivações vão embora. Né? Ele sabe que qualquer coisa que ele agir não vai acrescentar mais nada para ele, em termos de plenitude e satisfação. A plenitude é a libertação do desejo, é a libertação do vínculo com o desejo, de modo que o desejo possa te levar a algum ponto onde você fique satisfeito. Esse que é o fim da história. Né? Você tem desejos, mas eles não são vinculativos, ou seja, você entende como desejos da personalidade, mas entende claramente que aquele desejo não vai levar
a uma satisfação permanente pela própria dinâmica do ambiente onde isso ocorre, né? A plenitude é a libertação do desejo. E o desejo de um senso. Você se ama completamente, porque você fica livre do egoísmo. Você não tem ódio por nenhum ser. Você é amigável, você é compassivo. Você é livre das noções de eu e meu. E permanece o mesmo em circunstâncias confortáveis e desconfortáveis. E indiferente às misérias da vida. Com o que eu ia falar naquela frase aqui de cima. Ó. Todos eles querem sair do mundo porque não veem o mundo como ser. Tá? Por que eles não veem o mundo como ser? Porque o mundo, quando a gente vai para um caminho espiritual, a gente já se habituou a ver o mundo como um local de desprazeres, onde a gente tem muita decepção. Então, a gente caminha em direção a ambientes materiais, porém mais sutis. São as experiências psíquicas, as experiências interdimensionais, as experiências que trabalham numa outra esfera, que é material, mas é um materialismo muito sutil. Então, na busca, todo mundo passa por isso. Todos eles querem sair do mundo, porque não encontram mais satisfação no que eles chamam de mundo, que é essa coisa densa, carregada de relações que são muito pesadas, né? Por quê? Querem sair do mundo porque não veem o mundo como ser. Em última instância, não veem o mundo como ele mesmo. Porque se eles vissem o mundo como ele mesmo, não estaria tentando agarrar coisas do mundo, que é o que ele escreveu aqui embaixo. Olha só, a liberação não vai livrar você de circunstâncias confortáveis e das desconfortáveis. As desconfortáveis é que fizeram a gente querer sair do mundo. Então, quando a gente entra nesse conhecimento, a gente entende que isso não vai nos livrar do nosso karma, mas a gente vai lidar com isso de um modo completamente diferente, porque a gente não precisa de fugir dessas circunstâncias para que o centro de plenitude continue e nem precisamos correr atrás de circunstâncias favoráveis para que fiquemos plenos. Então, o que eu estou querendo dizer é que o problema não podia ser resolvido a nível de problema. É a velha máxima de sempre, né? Você quer resolver um problema no mesmo nível do problema, nunca vai dar certo. Então, o que o Vedanta mostra? Mostrando que a sua identidade é outra, ele diz que o problema é resolvido quando você entende que você não faz parte do problema. Quem faz parte do problema é o que está manifesto, é o que ocorre na manifestação, que não é o seu caso ser, né? Você vai lidar com essa associação nos momentos confortáveis ou desconfortáveis. Vai continuar conhecendo a sua plenitude, tanto nos momentos agradáveis, que te fizeram ter bons momentos, né, nesse mundo, tanto quando vier as condições desconfortáveis, aquelas mesmas que te fizeram tentar fugir do mundo material e buscar uma religião, uma crença, experiências, né, extrafísicas, experiências espirituais, etc, etc. Então, você não tem ódio por nenhum ser, você não tem nenhum desejo obstruído, você é amigável, você não quer nada de ninguém, então a sua disponibilidade para os eventos e para as coisas fica muito mais ampla. Você é compassivo, você está expressando a amigabilidade que você tem com você mesmo. Na verdade, você está vendo você o tempo todo. Quando uma pessoa vem falar com você, você está vendo você. Você está livre das noções de eu e meu, né? Não tem nada seu, nada que te pertença, né? O eu ao que você se refere, intimamente sabendo, é o mesmo eu que está se dirigindo a você na forma de uma outra pessoa aparente. Então, você não tem mais aquela noção de eu que você tinha, né? Você permanece o mesmo. Está sempre o mesmo. O conhecimento é inabalável. A sua ilimitação não é afetada. Agora, o corpo sutil e o corpo físico podem sofrer?
mais o corpo físico, né? O corpo físico pode sofrer bastante. O corpo sutil, mesmo em condições muito ruins, ele flutua cada vez menos, né? Isso é um fato nos libertos. Cada vez ele flutua menos. Aí tem aquele métodozinho do Paramartananda, né? Frequência, intensidade de recuperação. Todo mundo que está se dedicando bastante ao Vedanta deve estar notando, né, que a frequência dessas desestabilizações diminui muito, a intensidade delas diminui e o tempo de recuperação delas também cada vez é mais rápido, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse resumo? Na verdade, vocês notam que é só uma reacomodação da perspectiva, né? Como a gente se via como um corpo, a gente procurava obter satisfação. Como a satisfação não foi conseguida no mundo, você busca satisfação nos mundos sutis, até finalmente entender que não é por ali também. Então você vai ter que reconsiderar tudo. Aí você pega o ensino completo, que vai acabar propiciando condições a você para que fique claro que quando você está olhando o mundo, você está olhando você, embora você não seja esse mundo, né? É que nem quando aquela história do olheiro, né? O olheiro tem um poder que ele transforma o barro num pote de argila. Esse pote de argila só pode existir com o olheiro, né? Agora, o olheiro não precisa do pote de argila, embora quando ele exerça o poder dele apareça um pote de argila. É a mesma situação que vai tendo. Esse corpo manifesto aqui, ele é uma prerrogativa da consciência, funcionando na modulação Ishvara, não na modulação Jiva. A modulação Jiva é o resultado dessa modulação Ishvara da consciência. Quando isso fica claro, você vê que tudo isso está em seu lugar, está na sua ordem. Você mantém a sua identidade última como ser e vê a personalidade trabalhando, né, ao longo do tempo, o karma dela e vivendo as vicissitudes da vida dela, como tem que ser naturalmente, né? Você consegue ver essa posição da personalidade com esse distanciamento, entre aspas, porque você recuperou a sua identidade fundamental, que é ser. Então, você sabe que a personalidade é assim mesmo, ela decai, ela estraga. Como falou Pedro, né? Ela é imperfeita, o ego é imperfeito. E quando você toma ciência disso, você para de forçar a barra em cima das limitações da personalidade. O que isso quer dizer? Que você está lidando com a sua personalidade de um modo compassivo. Se você não lida com você mesmo com modo compassivo, como é que você vai lidar com o tal do outro de modo compassivo, né? Quem não é compassivo consigo mesmo, como vai conseguir ser compassivo com esse outro que aparece sob tantas outras formas na manifestação diante da gente, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Isso aqui, no fundo, é um reposicionamento de relação, né? Você tá entendendo que você está sempre se relacionando com você mesmo, só que modulado de modos muito diferentes. Essa é a beleza e a riqueza da coisa, né? Você está vendo suas várias modulações. É muito bonito, por isso que dizem que é muito bonito, né? Mas não é uma beleza que a gente achava que era bela daquele jeito. É um outro tipo de beleza. É uma beleza mais espalhada, que não depende de nada, capaz de colorir qualquer coisa mesmo. É muito surpreendente isso. Às vezes até um monte de lixo num canto aí da rua, aberto por um cachorro. É uma visão muito bonita. Depende de como você vê, né? A gente vai enxergando uma beleza. Não é a beleza que esperávamos. A beleza que esperávamos era uma beleza que iria nos gratificar os sentidos. Não é dessa beleza que estamos falando, né? Essa beleza continua, aquela que gratifica os sentidos. Mas a gente nota que até essa beleza é uma mera sombra da verdadeira beleza do ser, né? E é dela decorrente, sem sombra de dúvida, é decorrente dela. Sem a beleza do ser, sem a bem-aventurança do ser, você não conseguiria ver beleza em nada, mesmo que fosse maravilhoso para os seus sentidos, né?
A sua mente não conseguiria decodificar aquilo como algo agradável e bonito, né? Querem comentar alguma coisa? Alguma coisa aí dos seus dias a dias? O Vedanta ele é fundamental no dia a dia, é o Nididhyasana, né? Senão ele fica só como um conhecimento escritural, que é um conhecimento belíssimo, né? Mas aqui o nosso objetivo é outro. O nosso objetivo é a gente firmar essa identidade verdadeira diante de qualquer situação, diante de qualquer situação da manifestação. Por quê? É porque é na manifestação que temos dúvida, né? Você ser, não tem dúvida nenhuma sobre você. A instrução, no fundo, não é voltada para você. A instrução é voltada para o seu equipamento de navegação, pelo seu sistema operacional. A instrução é voltada para isso, para que, associado a esse sistema operacional, você não se atrapalhe com ele, que é o que aconteceu conosco. Todos chegamos ao Vedanta porque, evidentemente, ficamos muito confusos com o sistema operacional que está sendo usado, né? Que é o Jiva. Quando isso vai ficando claro, os vislumbres da sua verdadeira identidade vão aparecendo até que ele fica simplesmente constante mesmo, né? Fica estável, é o que às vezes os evangélicos gostam de dizer, né? Estando Deus na frente, está tudo bem. É aquilo, você começa a ver Deus na frente de tudo. Antes de você ver o filme, você está vendo a tela. Aí depois você vê o filme, pô, até que esse filme é maneirinho, esse aqui já não é tão legal, mas realmente o seu olho ele começa a ser capturado pela tela mesmo, né? E a tela é você, né? É uma tela viva, é essa tela que dá vida ao filme, é a diferença de uma tela, né, que a gente conhece, habitual, como essa que a gente está vendo aqui, que é tudo um monte de coisa inanimada. Mas essa verdadeira tela é que dá vida àquele filme que está passando nela. Isso fica claríssimo. Onde você olha, você se vê. Qualquer coisa. Fica muito claro. É claro que os níveis de conflito aí vão despencando, né? Por isso que vai dando bem-estar. Porque se um nível de conflito despenca, é porque você não está mais acionando muito rajas e tamas, né? Você não está mais navegando nesse tipo de guna. Então, naturalmente, você vai ficando mais satífico e começa a ter realmente uma bem-aventurança, um contentamento, né, de uma outra ordem. Não é um contentamento que fica agarrado em coisas, né? É um contentamento que vai por si mesmo. Bom, aí o James continua aqui, né? Veja os poderosos como eles caem. E caem mesmo, né? Por mais que o cara suba, inevitavelmente, pela própria lei do campo dármico, é inerente que haja uma queda, né? É assim com as nações, é assim com os poderosos, é assim com os astros, com as galáxias, com os universos, né? Com as amebas, com os vírus, com tudo. Narada se justifica em dizer que Ishvara não gosta do devoto egóico e possessivo, porque Ishvara é a mente total, é a consciência coletiva. Ishvara é as regras universais que se aplicam a todos. É o Samanya Dharma, é aquele Dharma com D maiúsculo, né? As regras gerais do campo dármico. O Dharma não gosta, entre aspas, do ego, arrogância, ele não gosta de tirania, não gosta de desejo egoísta, etc. Embora seus métodos sejam frequentemente adármicos, revolucionários e subversivos são instrumentos de Ishvara, porque querem destruir a tirania, o engano, a ignorância, a possessividade, etc. Veja a alegria de todo mundo quando os ditadores invariavelmente caem, né? Não há um momento em que o ditador caia que as pessoas não fiquem felizes, né? Quem é que gosta de um tirano? Mesmo os tiranos submetidos por um tirano maior não gostam de um grande tirano porque eles são tiraninhos, né? Tiranitos, e estão submetidos a um grande tirano, né? Então, tem uma dinâmica no campo dármica, isso aqui são leis de equilíbrio, né? Quando há esses excessos,
existe algum recurso no campo dármico, nem que seja mobilizar agentes adármicos para destruir o adharma. Então, agentes adármicos podem cancelar o adharma e depois serem consumidos pelo dharma. Por isso que Dayananda dizia que o adharma se resolve no dharma. O próprio dharma gera mecanismos que anulam o adharma, né? Seja lá que mecanismos forem. Muitos desses mecanismos são adármicos mesmo. Olha uma guerra. Né? Uma guerra é adármica. E muitas vezes um combate, que é uma coisa adármica, ele vai resolver uma ameaça adármica. Isso é bem comum. Isso ocorre na história da humanidade o tempo todo. Superficialmente, você pode achar que possuir coisas é maravilhoso, mas o sentimento de que você está preso a elas é o castigo de Ishvara por essa crença. Entre aspas, né? É o óbvio do sistema. Se eu estou achando que eu sou um objeto, né? E eu estou me agarrando a objetos que, como eu, vão acabar, é inerente, é evidente que eu sei disso e que eu vou carregar essa sombra desse medo sempre. Né? O funcionamento do campo dármico, quando ele é olhado adequadamente, ele faz você enxergar tudo isso aqui com muita clareza. Então, não tem jeito, sempre vai ter uma sombra de ameaça. Eu consegui uma coisa. Aí vem aquela pergunta, bom, agora de uma certa forma eu vou ter que manter isso. E aí? Né? Esse é o inferno do poder secular, né, entre os seres humanos. O indivíduo é um poderoso e ele já sabe, se é um poderoso profissional, ele já conta, mesmo que ninguém esteja vendo, com um monte de inimigos. E pode crer que esses inimigos, uma hora ou outra, vão aparecer. E aparecem mesmo. Faz parte do exercício do poder temporal isso. Subconscientemente, Ishvara, novamente, olha o programa de Ishvara. Você é programado por Ishvara. Todo o seu sistema é balanceado por ele. É claro que você tem, né, o livre-arbítrio, entre aspas, de tentar bagunçar isso o tempo todo. Mas o sistema tem seus sistemas de autocompensação, né? Tem seus mecanismos que anulam isso. Subconscientemente, você sabe, na verdade, todo mundo sabe, que não possui uma reivindicação legítima sobre coisa alguma. Todo mundo sabe disso, é por isso que há medo. Porque tudo pertence a Ishvara. Na medida em que Ishvara cria, mantém e destrói tudo. Tudo já estava aqui antes de nascermos e permanecerá depois de morrermos. Na melhor das hipóteses, se eu for bem dármico, eu sou apenas um zelador. Na melhor das hipóteses, né? Mas muitas vezes eu sou aquele que destruo o quarto onde eu estou dormindo e vivendo, né? Muitas vezes. Em vez de dormir na cama, eu vou lá, levo um canhão para dentro do quarto e dou um tiro na minha cama. Esse é o funcionamento do ego na loucura dele, né? Como ele não enxerga com clareza o que é o quê, ele acaba tentando corrigir coisas através de métodos estapafúrdios, que não fazem sentido nenhum. Né? Mas, no fundo, todos nós sabemos que não possuímos nada, todos nós sabemos. Isso gera medo, né? E é isso que faz a gente tentar escapulir do mundo. É quando a gente vê que nada disso pode ser obtido como sendo algo nosso. Tudo vai ser retirado. Né? Quando a gente vê o nosso corpo funcionando, a nossa revelia, desenvolvendo doenças que não queríamos, ou conseguindo vantagens que jamais esperávamos, habilidades que jamais esperávamos, aí fica claro que a coisa vai funcionando a nossa revelia mesmo. Swami Paramarthananda diz, abre aspas, o zelador só precisa cuidar. O trabalho do dono é se preocupar, porque ele tem que manter. Portanto, se eu me tornar um cuidador e deixar Ishvara ser o proprietário, Ishvara lidará com a preocupação e eu ficarei livre dela. Toda vez que a preocupação me afeta, significa que eu esqueci o meu status de cuidador. Eu fui para o centro do campo dármico mais uma vez. Toda vez que eu estou me preocupando, quer dizer que eu saí da minha verdadeira posição no campo dármico, eu como personalidade, e entrei no jogo da personalidade. Eu fui para o centro do campo dármico.
eu esqueci que eu sou apenas um zelador, né? É a usurpação, né, do status, né? De Exatamente, exatamente. É engraçado que a usurpação, no caso da investigação, quando a gente vai investigando e vendo esses movimentos, a usurpação e a destituição do usurpador ocorre instantaneamente, né? Uma hora o ego está usurpando, dali a pouco, pelo conhecimento, ele é destituído. Então, o investigador ele tem a troca de tiranos mais rápida que existe no cosmos, porque isso ocorre instantaneamente, basta ele se dar conta. Então, o investigador ele fica um tempão vendo esse movimento ocorrer, esse ping-pong, pum-pum, usurpador, destituição, o tempo todo. Toda hora está ocorrendo isso. Então, toda vez que uma preocupação me afeta, significa que eu esqueci meu status de cuidador e estou reivindicando ser o proprietário. A propriedade está sujeita a impostos e vai ser invariavelmente tributada. Ou seja, a sua preocupação vai lhe causar problemas maiores ainda. A gente sabe disso, que uma preocupação, quando ela não é resolvida, e muitas não são resolvidas, acaba gerando mais preocupação, né? Muitas vezes, o vínculo com essas preocupações fica tão forte que mesmo isso é interessante para investigar. Olha como é que tem rastro na investigação para aquele que está atento. Muitas vezes a preocupação ela fica tão forte que ela apenas mostra o seu vínculo. É uma boa pista. Aí o interessante não é você tentar... todo mundo quer se livrar da preocupação, né? Mas se você conseguir deixar a preocupação ocorrer e ver o que está acontecendo por trás disso, é muito mais proveitoso. Senão você vai gastar muita energia tentando se livrar dessa preocupação na marra. É quando a pessoa diz assim, as pessoas elas subestimam a potência desses programas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando elas estão submetidas a eles, elas querem resolver esses problemas cortando eles. Como já foi conversado aqui, o Pedro falou muito bem, não é assim que você vai se desgastar. Se você vê que tem uma preocupação muito renitente, muito teimosa, né, e que mesmo você dizendo para você, olha eu aí de novo me posicionando inadequadamente, se ela continua, é porque ela está camuflando uma vássara muito mais permanente. Muitas vezes uma vássara de autocontrole, uma vássara de falta de apreciação por si mesmo, né? Por que eu falo isso? Para a pessoa não perder tempo com essas filigranas do mundo dos objetos, né? E tentar sempre ver o que está por trás. Se você consegue ver o que está por trás, a solução disso ela é muito mais poderosa, porque o efeito que é a preocupação ele vai ficar cada vez menor. Quanto mais você insiste, mais o campo dármico vai dando as respostas que você quer. Porque o campo dármico ele não tem também essa opção toda que as pessoas pensam. Se você se agarra numa preocupação e quer resolver ela de qualquer jeito, mesmo negando ela, tentar resolver negando ela, a única coisa que o campo dármico pode fazer é fazer o download da intensificação disso para você. A hora que ele intensifica isso, é o alerta para você para mudar de tática e tentar resolver esse problema de uma outra forma. O campo dármico ele não inventa nada, né? Ishvara é bem justo e bem equânime. Ele sempre devolve a mesma coisa, no mesmo peso. A intensidade de quem dá é o campo, não é você. Ele sempre trabalha assim. Se você vê essas retroalimentações com cuidado, você descobre o embasamento delas. Se a sua intenção é essa, o campo responde assim. Ele lê a sua intenção e responde. Ah lá, ele está querendo saber o que é. Manda para ele também. Vamos ver o que ele agarra, se é a preocupação ou se é o esclarecimento. O campo é muito farto, ele é muito generoso, para bem e para mal. O campo colabora com os assassinos e com os santos. Depende do que você bota para rodar lá. Então, é um bom recurso esse. Porque senão a gente fica querendo... Oi. Eu tenho usado um recurso, que eu estou usando há algum tempo, não muito tempo, um mês mais ou menos, mas está me ajudando bastante,
Eu montei um caderninho e aí ele tem 3 tópicos. Quando surge alguma questão, até quando não surge, eu também registro ali, né? Aí tem o tópico, qual o desejo para eu poder investigar que está por trás daquele conflito, né? O outro é qual a vássana que está por trás do desejo. E aí depois eu abri um terceiro tópico que chama investigação, que daí é que conclusões que eu vou chegando, né? É interessante porque você trouxe isso da preocupação, né? E daí a gente, na investigação, percebe o que a gente consegue limpar daquela vássana, né? Porque quando a gente olha tudo, aquela vássana de uma maneira de investigação, a gente consegue neutralizar mais ela, né? E está sendo interessante, porque dias que tem algum conflito, ou dias que não tem nenhum conflito, eu também tenho, mesmo as vássanas de muito prazer, elas aparecem ali também, né? Então, assim, uma estratégia que eu estou usando, mas para brincar mesmo, né? Porque é isso, eu não posso dizer que o meu conhecimento está firme, né? Eu venho, assisto às aulas, aí quando eu ouço você, o professor, ou o Fábio, em algum trecho que vocês falam, eu falo, nossa, é isso mesmo. Mas não é 24 horas que o conhecimento está presente, assim, está presente, mas que eu acesso ele e utilizo, né? E, então, ainda acho que não é firme, mas está tudo certo, está leve, viu, Pedro? Não tem uma intenção, né? Porque a gente sabe que tudo é aparente. Mas você falou uma coisa na aula do Fábio, né? Que eu vejo muito assim, eu não elimino Mítia, né? Eu sei que a minha realidade é Sátia, mas eu não elimino Mítia, eu lido com Mítia a partir dos conhecimentos, né? E as vássanas, o que eu estou percebendo é que mesmo com esse autoconhecimento, ela aparece todo dia, né? Então, claro que usar o conhecimento para olhar para aquilo, em alguns momentos em Nietzsche mesmo, como Ishwara, e em outros momentos usando o ser, né? Eles neutralizam muito mais rápido. Mas isso, eu acho que Nietzsche, e acho não, tenho certeza, Nietzsche está aí, até o corpo ir embora. Mas espero um dia estar firme no conhecimento, porque às vezes você esquece, mas está tudo certo também. Mas essas investigações ajudam, sabe? Para mim, né? Quando eu ponho no papel, eu falo, caramba, porque daí eu dou um mergulhão. A minha mente não me engana, né? Tipo, começa a investigar e tá bom já. Não, quando você põe no papel, você vai lá e dá um mergulhão, porque a mente, você não consegue se distrair, né? Você vai até o fim. Então, acho, só trazendo aqui que essa preocupação mesmo sempre tem algo por trás, né? Mais do que o desejo, mais do que a vássana, e depois você olha ainda mais. É isso aí. É bacana, você acabou arrumando um método próprio, né? Baseado aí em você escrever. Isso aí captura, né? A sua atenção e força a mente a investigar mesmo. Faz a mente investigar. É bacana, não sei se vocês estão reparando, cada pessoa ela vai começando a investigar do jeito dela. Ela vai descobrindo quais as ferramentas melhores. Cada pessoa tem um jeitinho próprio,
ela tem um jeito de organizar as coisas, de se aprofundar nas coisas, de trazê-las. É bacana esses depoimentos, né? A Bethânia está mostrando um estudo de corpo sutil, é isso que ela está falando, ela está vendo a frequência que as coisas ocorrem, e ela não está deixando de ver as coisas boas também, porque se ela pegasse só as ruins, eu diria que ela está tentando dar um truque satívico, né? Usar um laço de ouro aí para ficar presa. Mas não, ela está considerando os dois simultaneamente, aplicando o conhecimento. Qual é a base de todo o esquema que ela está fazendo? É o ensino do Vedanta, não é, Bethânia? O que está por trás de toda a formatação que ela usa para ela é o modo como ela está vendo o Vedanta. Nela deu essa operacionalização. Aí por isso que ela não exclui as vássanas boas. Ela vê, pô, essa vássana aqui aparece toda hora nisso, né? Eu fico toda feliz, vibro. O que está por trás disso? Essa é a investigação mesmo, né? A gente não deixa passar nada. Ó, vou te contar, não excluo mesmo as coisas boas. Outro dia eu estava vendo o pôr do sol, né? E eu estava investigando isso. Por que a gente é tão fascinado pelo pôr do sol, né? O que é isso? Aí eu falei, cara, é o reflexo do que somos luz, né? Como se fosse assim, eu falei... E eu falei, mas uau, mas por que o pôr do sol, né? O sol está o tempo todo muito mais forte ali. Ah, mas é quando a gente se sente mais próximo do sol, porque a gente consegue olhar para ele diretamente no pôr do sol. Então, essa não separação talvez traga no pôr do sol esse uau, eu estou não separada desse grande astro. Eu fiquei investigando, assim, né, trazendo um pouco isso depois e falando, puxa, olha, né, a não separação no pôr do sol, talvez seja isso que traga uma grande emoção, né? Daí fui, né, olhar para isso, né? E acho que porque é muito duro se a gente ficar só investigando o que vamos dizer, aversão, né? O que é aversão. Então, também... E não seria uma investigação verdadeira, né? Porque se eu investigo só o que é aversão, existe uma enorme possibilidade que eu esteja querendo me livrar das aversões para ficar só com as coisas boas. Né? E aí eu vou negligenciar o quê? Um aspecto de equanimidade, que é fundamental em moksha, né? Então, você tem que ver as aversões, os gostos também, né? Você continua com as aversões, mas não vinculativas, e continua com o gosto, mas não vinculativo. Esse é o final da coisa, né? A gente continua exposto a isso como personalidade, né? Como jiva, mas não de modo mais vinculado. Por isso que é bacana olhar isso, é interessante. É a hora que a gente consegue olhar para o sol, né? É a hora que nós conseguimos repousar os olhos no sol. Naturalmente, o sol fica íntimo nessa hora. Por que ele fica íntimo? Porque nós somos plenos. Olha que coisa interessante. Então, a hora que alguma coisa fica íntima sua, você traz ela para a sua plenitude, pelos sentidos. Isso ocorre quando você se fixa no objeto que você gosta, né? E o sol, nessa hora, ele é um objeto que ele está viável para você, né? Sensorialmente, na visão especialmente, ele está viável. É isso mesmo, a gente começa a ver esse funcionamento em tudo. É bacana essas investigações, é para ir por aí mesmo. É investigação esmiuçada mesmo, né? E é bacana, né, Bethânia, que a gente vê que tudo é muito bem feito, né? O desenho do Jiva é incrível, né? O modo como ele se apropria, entre aspas, dos objetos é incrível, o significado que ele dá. No fundo, ele só está se estendendo, né? Ele está estendendo o que ele é em cima de tudo aquilo. Agora, até que isso fique claro, ele flutua demais, né? Ele fica flutuando entre coisas que ele gostou e que depois ele perdeu, mas no fundo é ele que está se estendendo. Por isso que alguns livros dizem que o amor se estende, né? O ego projeta uma fantasia e o amor se estende. O amor que nós somos, ele se estende.
Aí o ego entende mal e, através de uma projeção, tenta capturar aquilo em cima do qual a gente está se estendendo. A gente vê isso bem, né? Quando uma criança ela vai crescendo, o modo dela lidar com as coisas muda muito, né? Inicialmente, quando ela é muito novinha, ela descarta os objetos com uma facilidade assombrosa. Depois de alguns anos, lá pelo quarto, quinto, sexto ano, ela começa a desenvolver um apego por uns objetos que é uma coisa tremenda, né? Aí a mente dela já está rodando esse programa de condicionamento, já está começando a rodar, as vássanas já estão começando a aparecer. Mas muito bacana, Você Betânia. está falando isso, um eu estou lembrando. Você está falando isso, estou lembrando da minha sobrinha, que tem 4 anos, né? E ela não se apega a nada mesmo, né? E o adulto fala, caramba, não consegue ficar com uma coisa só? Tem que ficar, né? A gente até distorce, colocando o valor de que tem que ter o apego, né? Então, é interessante isso que você está falando, eu estou lembrando, às vezes a gente até fica brava com a criança, mas você não já vai sair daí, já não vai mais ficar aí, né? A gente é a manobra do condicionamento, né? O condicionamento projeta ele no outro, né? Aí ele diz, pô, se eu assim eu quero ficar, aquilo ali é bom, eu tenho que estar em contato com aquilo toda hora. Pô, essa criança não dá valor. O adulto às vezes fala isso, né? Essa criança não dá valor? Claro que não, rapaz. Que ideia é essa? A criança não tem isso não, rapaz. Está achando que criança é um adulto? Criança é criança. Depois ela vai ser condicionada, né? Mas ela espelha muito bem, né, essa generosidade do ser, né? Ela pega um objeto, larga, aí ela vai lá, briga com o amiguinho, dá até umas bolachas, né? Um no outro. Dali a 5 minutos estão se beijando de novo, já estão brincando de novo. Né? A criança não carrega nada. Nesse ponto, ela é idêntica ao sábio, ela não carrega nada. Ela pega e descarta, pega e descarta, pega e descarta. Aí tem a ver, né, um exemplo que os budistas fazem é construir aquelas mandalas maravilhosas, né? Algumas demoram anos para ser construídas. Aí uma hora eles vão lá e 3, 4 minutos acabam com aquilo na frente de todos os convidados, as pessoas ficam chocadas. Eu já vi filmes que os convidados ficam atônitos, né? E os monges rindo, né? Pô, vocês demoraram um ano para fazer o quê? Fazer o quê, rapaz? Já foi. Acabou, não tem mais nada aqui, né? E você vê aquelas pessoas, botam a mão na cabeça, meu Deus, eu estou vendo eles fazerem isso há anos. Ele vem aqui, que nem uma criança brincando com um castelo né, na praia de areia, vai dar um pontapé, acaba com aquilo de uma hora para outra, ainda pula em cima, né? E dali a pouco está fazendo outro. Isso é uma representação até, tem gente que vê nisso, até uma representação do próprio cosmos, né? Que vai viabilizando formas e depois vai acabando com elas, né? As formas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão, e nunca uma é igual à outra. Isso é impressionante, né? Não tem uma folha de uma mangueira que seja exatamente igual a uma outra folha dessa mesma mangueira. Isso impressiona muito mesmo. Pode ser muito semelhante, mas igual. Imagina o ser humano, né? Que já é um ser com muita peculiaridade. Muito bom esses comentários. É isso que a pessoa fica fazendo quando faz essas brincadeiras. A pessoa substitui aquele monte de condicionamento de pensamento que a gente foi criado por um modo vedântico de olhar a coisa, vamos dizer assim, né? Você começa a aplicar esse conhecimento num monte de coisa. E o resultado disso, naturalmente, é que o seu corpo sutil vai ficar satívico. Aí dá o efeito que o Pedro falou, a pessoa se sente leve, né? Porque ela está aplicando um conhecimento, né? Um modo de olhar a coisa que naturalmente traz uma visão mais de entendimento, de assimilação. Antes de tomar partido, o satífico primeiro ele olha, a atenção dele está disponível. Essa é a ideia de uma atenção disponível, de uma mindfulness, né? Foi tirado daí. A sua atenção está disponível, ela não está agarrada numa projeção sua. Você está aberto. Outra palavra para isso é receptivo, né? Quanto mais receptivo um jiva, menos ele está usando os condicionamentos vinculativos dele.
Muito bom. Bom, os ótimos comentários, viu? Eu gosto muito disso, quando as pessoas falam sobre como é que elas estão lidando com isso no dia a dia. Né? Elas ficam olhando uma criança sob essa ótica, uma pintura, uma briga na rua, um engano delas, uma preocupação delas. Vocês estão vendo que dá para aplicar o Vedanta simplesmente a qualquer coisa, porque o Vedanta ele nunca está preocupado com coisas, ele está preocupado com o funcionamento desse sistema. E como o funcionamento do sistema se aplica a todas as coisas, então a relevância das coisas vai diminuindo. Vocês reparam isso? As coisas, como a gente construiu na mente, que a gente chama de objeto, sempre está associado a um pensamento, a relevância disso vai diminuindo. É como se os objetos fossem perdendo aquela densidade que eles tinham. Né? Isso quer dizer que o vínculo da gente com os objetos está caindo, está diminuindo, está ficando cada vez mais tênue. Você antes estava interessado em objetos, agora você está mais interessado no funcionamento geral, onde tem esses objetos todos. Mas a sua visão já vai ficando muito impessoal, é muito generalizante. Aí você começa a ver isso funcionando num monte de coisa. Por isso que o Vedanta é tão bonito. Né? É preciso tempo, porque a gente precisa de um certo traquejo, né? Para ir aplicando isso, precisa de um certo traquejo para montar um caderninho desse, e aí começar a se estudar. Tudo isso já é fruto de estudo, já é fruto de reflexão. Aí vai dando esses resultados. E não tem quem não ache bonito. É bonito mesmo, o Vedanta é muito bonito. Ele não é só funcional, não, ele é lindo. Eu vou ler aqui, como esse... eu não vou ler isso agora não, pô, são 15 para as 10. Ou eu leio, não. Eu não vou ler, porque senão eu vou ter que ler de novo. Eu vou parar aqui, olha, só um momentinho, Henrique. Eu vou parar aqui. A gente terminou de ler aqui, tá? Esse parágrafo do Swami Paramartananda. Só um momentinho, Henrique. Essa visão aqui do Paramartananda, de que você é mais um zelador, ela pode ser usada o tempo todo também. Sempre que você estiver se aborrecendo muito com uma coisa, pô, se reposiciona, você, caramba, eu sou o zelador, mas acontece que o proprietário disso aqui está deixando entrar cada coisa, é porque é para entrar mesmo, né? Então vamos lidar como dá. Eu sou um bom zelador, então se lidar com aquele funcionário legal, eu sei lidar com aquele vizinho educado, gentil, eu sei lidar com aquele outro que reclama do vizinho educado, gentil. Né? Sempre que você se coloca como zelador, veja só, você está disponível, não está? Um síndico, um zelador, não são pessoas disponíveis, ou deveriam ser? Repare que todas essas figuras, elas disponibilizam você, ao invés de tornar a gente aquele que quer que a coisa siga de uma determinada forma. Né? Então, vamos dar uma parada aqui, nessa fala do Swami Paramartananda. A fala do zelador, não se esqueça, você, no máximo, é um zelador, né? E que tal ser um bom zelador, né? Aplicando o Vedanta, você vai ser aquele zelador carregado de sattva, né? Com tamas e rajas suficientes. Então, você é um bom zelador, é muito realista, você é um zelador do seu corpo. Você sabe que eu comecei a tratar meu corpo muito melhor depois do Vedanta? Né? Eu não ligava para o meu corpo. Aí, depois do Vedanta, eu comecei a olhar e dizer, pô, é uma ferramenta boa, é um instrumental bom, tem recursos muito bons, né? Não vou ficar dando pancada no meu computador desse jeito, não faz sentido. Né? Ainda mais brigando com essas coisas, a gente não consegue o que a gente quer, que no fundo é se ver livre delas. Né? Quando você está brigando com o objeto inútil, você quer se ver livre dele. A gente já viu que não é por aí. Afinal das contas, esses objetos todos vão se revelar como você mesmo. Quer dizer, eles não vão se revelar, mas vai ser compreendido por você que eles são você mesmo. Então, vamos dar uma parada aqui no zelador, né? Esses problemas do mundo aí, que as pessoas às vezes se incomodam muito, eu ainda me incomodo, já me incomodei muito. Cara, essa bagunça é criada por Ishvara, ele que resolva isso. Sério, quando eu falo assim, as pessoas ficam chocadas. Os problemas do mundo é de Ishvara, cara. Pô, olha a magnitude desses problemas. Ele criou esses problemas, é problema dele, ele que se vire.
E ele tem um monte de recursos para lidar com isso, a começar pela lei do karma, né? E também com jivas que acabam se resolvendo nele, que acabam resolvendo o problema do mundo que compete a elas, né? Quando você se resolve, o mundo não vira um problema, o mundo deixa de ser um problema. Pelo contrário, você fica impressionado com a suprema ordem do mundo, né? Mesmo nos aspectos mais estranhos. Eu já falei aqui, né, uma vez que eu estava olhando aqui de casa, eu tenho uma bela vista, mas como todo Boa Vista carioca também, eu também tenho uma favela aqui, que faz um baile funk infernal. Então, um dia eu estava aqui reclamando a beça. Pô, que sociedade porca, suja, desorganizada, gente barulhenta, criminoso, tudo. Aí uma hora me veio uma sacação assim, parabéns, você está vendo como a ignorância pode ser perfeita. Você acha que você ia vir para cá para viver uma meia bomba de ignorância? Claro que não. O mundo é perfeito. Você veio viver também a perfeita ignorância, né? Então, a visão da gente vai mudando mesmo, né? O mundo é do Lorde do mundo. Ele é que sabe lidar com isso. Vishwarupa. Exatamente. É essa confiança, Vishwarupa, é essa confiança em Ishvara da qual o Henrique estava falando. Ela deixa o Jiva autoconfiante, porque ele sabe dele, ele sabe de Ishvara, ele sabe, no fundo, que ele e Ishvara é o mesmo. Ele só sabe que as atribuições são completamente diferentes, né? Essa é essa autoconfiança. Ishvara cuida, sempre cuidou. Ishvara sempre esteve cuidando de você. Ishvara cuida de tudo. É só você olhar em volta, até essas poeiras que você olha quando você joga um facho de luz no seu quarto escuro, e Ishvara está lá cuidando também. É isso mesmo, Vishwarupa. Exatamente, não tem como sair disso não. Parece uma grande síntese, e é mesmo. O Vedanta é uma grande síntese. Uma maravilhosa síntese. Fala, Henrique, desculpa que eu te interrompi. Tranquilo, eu respeito da Betânia, essa metodologia dela eu também apliquei, é muito boa. Parabéns, Betânia. E é engraçado quando você descobre o jogo, né? Esse jogo, né? Desejo, Vasana, né? Aí você descobre que detrás dessa Vasana tem outra atrás, e aí você vai investigando. E quando você descobre o jogo, você vai perdendo paulatinamente interesse por esse jogo. E aí você vai ficando, no que o Pedro falou, livre, solto, mais leve. Até você vai ter que fazer um esforço para se envolver no jogo. Porque você já não tem, entendeu? É até interessante. Você, às vezes, a Vasana é tão forte que às vezes você faz até um esforço para se envolver com essa Vasana. Mas você, pouco a pouco, isso vai caindo. E a questão é você descobrir o jogo. Como que o jogo está acontecendo? Aí você descobriu como que é, o segredo do jogo. Aí, automaticamente, isso vai acontecendo uma coisa, é como um dominó, vai acontecendo, vai caindo, né? Muito bom. É engraçado, porque eu apliquei também nesse mesmo negócio, quando a Betânia está falando. Desejo, que tem atrás? Vasana. E às vezes você descobre, Betânia vai descobrir um subprograma. Dessa Vasana tem um subprograma. E aí, entendeu? É muito interessante. Essa investigação é bacaníssima, é muito boa. Ela que te leva a isso, leva esse... Porque enquanto você não descobre o segredo do jogo, você está envolvido com ele, você não entendeu ainda, você não sacou ainda. Mas quando você sacou o negócio, como que funciona, automaticamente perde interesse para você. Vai começar a perder interesse. Perfeito, muito bom, muito bom. Oh, Henrique, legal isso, porque já chegou aqui na minha vidinha o desinteresse por quase tudo, assim, né? Mas e aí parece que no começo, né? Ficava uma questão meio, tá meio... nunca me senti assim, meio sem muito sentido, sabe? E agora? E agora? Né? Um vazio, mas, um vácuo, né? Um vazio,
não precisa fazer nada mesmo, não tem que fazer nada mesmo, umas coisas assim, né? Mas quando a gente começou a estudar esse livro do Yoga das Três Energias e começou a falar mais e mais sobre devoção, né? Eu tô fazendo uma troca, sabe, agora, desse um pouco meio sem, vamos dizer assim, sem muita atração pelo mundo, né? Por um lugar de agradecimento mesmo a Ishvara, e aí essa sensação tem ficado, uau, muito melhor. Porque, né, não está nos objetos, a gente vai entendendo isso, vai ficando, puta, isso é temporário, ah, que legal, estou indo ali, coisas que eu amo fazer, né? Até tem uma amiga minha aqui ouvindo, assim, amo ir ali e tomar um café com as minhas amigas, amo, mas a hora que eu saio, eu já sei que é temporário, que vai acabar logo, que não sei o quê. Então, dá uma, né, diminuída na expectativa que você tem, né, ali. E tudo assim, né? Um filme que vai assistir, eu falei, puta, esse filme eu vou assistir, mas não vai adiantar nada, sabe? Como se fosse assim, você já sabe que não tem ali nada para você. E aí, Aí eu comecei a olhar mais para Ishvara e para essa devoção, esse agradecimento, né? Como tudo prasad mesmo, isso já faz um tempo aí que eu estou 1 ano mais ou menos como prasad, mas esse agradecimento mesmo aí vai trazendo alegria, porque senão eu ia ficar achando meio mais triste a vida, sabe? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas eu lembro que em algum momento, Henrique, você já falou disso, e o Alex também já falou. Não, é isso mesmo. Eu acho que você vai ficando mais quieto, né? Você vai investindo, gastando menos energia. De repente, você não vai tomar café, né? Você fica na... Para quê, né? Isso vai acabar. Então, fica com você mesmo, que você sabe que Então, eu acho esse legal, bacana. Isso mesmo. Isso mesmo. Ô, Betânia, a escritura tem um nome para isso que está ocorrendo com você, que é quando esse monte de flutuações emocionais eles começam a se resolver na devoção por Ishvara. É a sublimação das emoções em devoção a Ishvara. É a melhor canalização que a pessoa faz para as emoções e expectativas dela é esse caminho natural de devoção a Ishvara. Isso ocorre mesmo, isso é um ponto muito bonito. Em vez da gente ficar, né, catando coisa aqui e ali, sabendo já de como são perenes, né, tudo, porque devidamente orientado tudo, você começa a notar que vai aumentando uma devoção a Deus mesmo. As emoções elas começam a se organizar porque a sua devoção está arrumada. A sua devoção está em ordem, ela começa a apontar para o lugar certo. Aí, naturalmente, todas as suas emoções começam a convergir para aquilo e vão sendo redesenhadas para esse papel de devoção. Esse é um momento muito bonito, é muito bacana. É por isso que esse ensino de Ishvara ele faz tanta falta, né? Hoje em dia tem muitos apontamentos que passam ao largo disso, e isso acaba dando sensações de vazio nas pessoas. Mas, às vezes, essas pessoas que fazem esses apontamentos já têm isso resolvido, mas muitos que ouvem não. Então, é sempre bom lembrar que esses instituidores do apontamento direto do século XX, todos eram devotos consumados, todos. Ramana Maharishi, Nisargadatta Maharaj, Sri Atmananda Menon, todos tinham um componente devocional muito firme estabelecido, muito firme. Então, a investigação para eles era uma decorrência natural, né, diante desse chamado da não-dualidade. Né? Mas todos eles tinham. Esse componente devocional, a ausência dele chama muita atenção de Vivekananda,
quando ele veio difundir o yoga no Ocidente, no final do século XIX. Ele, vindo de uma sociedade muito devocional, ele ficou muito surpreso e assustado com essa falta de devoção do ocidental, né? Porque é a devoção que arruma as emoções da gente. Isso aí você deve estar começando a experienciar, né? Você deve estar começando a ver que a devoção, ela ajeita, ela estabiliza esse fluxo de emoções no verdadeiro ponto da devoção, né? Que é Deus. Muito bonito, né? A verdade é que é bonito pra caramba, né? Eu acho assim, acho que a devoção, para mim, assim, né? Ela devolve a alegria que a descoberta no objeto não há alegria, né? fica vácuo, num vácuo, se no objeto não há alegria, né? Essa devoção, ela devolve a alegria em Nietzsche, né? Nesse sentido, assim. Pelo menos Sim, no perfeito. primeiro momento, não sei se isso vai modificar também, não tem problema nenhum. Não, pode sim, modificar, perfeito. mas... Perfeito, isso mesmo. É exatamente isso aí. Perfeito. Porque, assim, não que o objeto não traga alegria, traz, mas é uma alegria, o que antes durava, sei lá, muito tempo naquele objeto que é uma alegria, hoje você sabe que é muito rápido, então é muito pouquinho ali, né? Não tem nem você falar, é legal. É legal, você não consegue nem falar, nossa! Né? Porque eu falava isso assim, mas, puta, legal. Mas isso também vai passar. O bom e o ruim também vai passar e tá tudo certo. Mas aí essa gratidão mesmo de olhar essa inteligência pura, né? E o ser também, né? Sim. De olhar tudo como ser também, é isso. São sistemas de compensação assim muito sutis, né? Que eles vêm à medida que o corpo sutil ele vai se aprimorando. Quando ele vai se aprimorando, vai se refinando, ele começa a captar esses reflexos muito sutis, né? Inicialmente muito delicados, depois vai ficando muito forte. É tudo resultado de aprimoramento de corpo sutil mesmo. A gente vai usando outros circuitos, né? Circuitos mais delicados, permanentes, né? Desvinculados de objetos. É muito bonito. É uma ciência, né? Essa que é a verdade, né? É uma ciência cheia de amor e compreensão. É lindo de morrer isso tudo. Que sorte a nossa, que sorte grande. Mas Narada diz que é fruto dos nossos próprios esforços, né? Então, dá para olhar dos dois jeitos. Alex, Oi. eu também posso dizer o seguinte, que o que me fisgou para o grupo foi o Sutra de Narada, posso dizer, porque só quando eu vi o Panchadasi, assim, só achava muito direto, assim, aí, entendeu? Então, por isso é que eu estou entendendo o que a Betânia está falando. Porque quando os sutras que me, sabe, porque é coisa pela devoção, pelo coração, é coisa que você... Seus comentários também, você falando que nossa natureza é devoção, né? Então, isso aí que já dá vida. Então, a gente que está banhando os objetos, que está vivenciando, quando a gente sofre também é por amor ao ser, né? Então, quando eu comecei a escutar isso, foi o que me fisgou mais assim para eu poder chegar assim mais, porque... Mas depois também que eu me aproximei do Panchadasi, aí eu vi que tem essa devoção também. Tem sim. Mas quando eu vi quando eu assisti ele só gravado, eu achava direto demais, assim, eu ficava até assim meio com medo assim de aproximar, sabe? Mas assim, exatamente desse às vezes essa sensação de vazio, né, assim. Mas aí depois quando eu comecei a assistir presencial, aí eu percebi que tem também a devoção faz parte também, né? Mas o sutra, a devoção, esse sutra de Narada, que realmente ele tem essa energia da devoção mesmo muito clara, né? Muito como ciência mesmo, igual você está dizendo.
É uma ciência. É incrível, né? A devoção, ela pode ser compreendida e aprimorada, né? E a devoção é o charme da coisa, né? Porque a nossa natureza de devoção é o charme, é o elan de ouro, né? É aquela famosa cereja magnífica num bolo lindo. É a devoção, é o amor mesmo. Todo mundo, no fundo, só quer ser contente, né? É isso que move o ser humano, né? Seja ele qual for. E é o que a gente está fazendo aqui. E a devoção, ela dá aquele envolvimento banhado em ouro, né? Isso aí tudo. E aí, quando dá esse envolvimento banhado em ouro, a gente nota que sempre houve devoção. Eu também, eu fui apanhado pela devoção há pouco tempo. De um tempo para cá, aí eu fiquei completamente surpreso. Meu Deus, cara, que coisa impressionante. E eu, um devoto, só rindo. Se eu pude me tornar um devoto, até uma barata pode, meu amigo. O bicho duro de cachola eu. Então, muito bacana. São, pô, depoimentos muito bonitos, cara. Eu acho bacana porque A é a vida última fala, cotidiana. Alex, Oi. isso da devoção é interessante, né? Porque eu passei uma vida na devoção católica, né? E tinha destruído ela completamente, assim. E aí, quando eu entrei no Vedanta, o racional, né, o cognitivo, a compreensão me pegou completamente e falei, é isso. A inteligência pura, Ishvara, ok. Mas agora eu estou voltando, ressignificando a devoção e voltando para a devoção como uma parte, sim, que para mim está sendo fundamental para lidar com esse mundo que não me, vamos dizer assim, que não brilha mais tanto os meus olhos, né? E Aham. aí essa devoção é fundamental, né? Ah, sim. Poxa, E tá por isso que voltando se, o brilho nos olhos, então tá bom. por isso que se diz, né, que sem Ishvara não tem papo, não tem jeito. Não tem como, é impossível. Por isso que o ensino de Ishvara é tão importante. Ele é fundamental, ele é o elo. O ensino de Ishvara é o elo entre as duas ordens de realidade. É fundamental. Fundamental, ele é crucial, assim. A gente pode até começar sem ele, mas quando ele aparece, você nota que compõe, sabe? Harmoniza, ele compõe com a coisa, né? Ele dá uma outra estrutura. E aí a gente entende que nunca deixou de haver devoção, né? É isso aí mesmo. Mas fica tranquila que esse mundo vai voltar a brilhar para os seus olhos como você mesma. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Ô, Betânia, até você vai se pegar chorando à toa de alegria. Pode ter certeza. É isso aí. Essas coisas ocorrem também. Bom, pessoal, belo encontro, viu? Muito bacana ver isso aí. Muito bacana mesmo. E vamos continuar, né? E agora a gente continua sabendo que é sempre em Ishvara e que Ishvara e a gente é a mesma coisa. E essa tela é Ishvara também. E o porquinho na esquina também. E a balinha do cara também. E a chave que aperta a roda do veículo também. E o dedo do mecânico também. Por isso que não cabe na cabeça. Por isso que a devoção é fundamental. É isso aí, gente. Uma enorme satisfação, como sempre. Vamos então encerrar? Pode ser, Marcelo? E esse Upanishad, né, ele fala realmente da ilimitação que somos, né? Puro Namadá. Né? O pleno, você tira o pleno do pleno, fica o pleno. Você bota o pleno no pleno, fica o pleno. É o que somos, sempre. Graças a Deus. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate
Om Shanti, Shanti, Shanti. Imensa gratidão a Ishvara, o Lorde do mundo e das escrituras. Imensa gratidão ao Vedanta, a essa linhagem formidável de professores e alunos. Imensa gratidão a todo esse conhecimento, a nós mesmos, a esse mundo todo. Imensa gratidão a tudo. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau, pessoal. Olá. Queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.